Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o processamento do RNA mensageiro. Essa etapa, processamento, ela ocorre antes da tradução. Para quem não sabe ou para quem não se lembra, a tradução é o momento onde a gente vai ter a síntese proteica através do RNA. Então, se você ainda não viu lá o vídeo sobre transcrição, clica aqui que você vai entender. Então, esse processamento aqui ocorre antes da tradução. Vamos ter algumas etapas, alguns processamentos, como o próprio nome diz. Mas antes de começar, já gostaria aí que você se inscrevesse no canal e se pudesse também dar aquele joinha que nos dá uma grande visibilidade a mais. Bem, o que a gente vai falar aqui, pessoal, é sobre o processamento nos eucariotos. Porque nos procariotos a tradução ela ocorre praticamente ao mesmo tempo da transcrição. Então, nos eucariotos, como a gente tem aqui a carioteca, temos o núcleo, temos toda essa organização celular, esse processamento ele ocorre antes no núcleo, e aí o RNA mensageiro, que é quando ele está preparado, está processado, ele vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma para que a gente tenha a tradução. Então, como é que acontece? Temos aqui o nosso DNA. Você já viu essa etapa, como eu disse. Se não viu ainda a transcrição, o vídeo de transcrição, corre lá. Dá pausa aqui e veja lá e depois volta para esse. A gente vai ter a transcrição, então, e esse RNA aqui, ele vai lá para o citoplasma, porque é lá que vai ocorrer a tradução, a síntese proteica a partir do RNA mensageiro. Mas como eu disse antes, esse RNA mensageiro, antes que ele vá para o citoplasma, ele tem algumas etapas de processamento. Então, quais são essas etapas? A gente vai ter aí o revestimento, a recomposição, também chamado de splicing, e também a poliadenilação. A gente vai ver cada um deles. Bem, aqui temos novamente a nossa conhecida RNA polimerase e novamente a nossa fita de DNA. Bem, pessoal, primeiras informações importantes. E por que eu estou mostrando novamente a RNA polimerase? É que antes acreditava-se que o processo de processamento ele ocorria após o término da transcrição, ou seja, ele era pós-transcricional. Hoje em dia, por vários estudos, há comprovação que isso não é verdade. O processamento ele ocorre durante a própria transcrição, ou seja, ele é co-transcricional. Então, a nossa aqui, RNA polimerase, ela, ao andar pela fita, ela vai produzir aí o RNA, vai sintetizar o RNA. E aí, como é que ela faz para ter o processamento durante essa fabricação aí do RNA? Bem, acontece que uma das subunidades da RNA polimerase, que a gente viu lá, que a RNA polimerase ela tem várias subunidades. E a subunidade beta dessa RNA polimerase, pessoal, ela tem uma cauda. Essa cauda aqui ela é chamada de domínio da cauda carboxila, ou CTD. Essa cauda, pessoal, ela possui várias repetições de cerca de 7 aminoácidos. E para que serve esses 7 aminoácidos? Para que servem essas sequências? Essas sequências vão servir para que várias proteínas, várias enzimas e outras proteínas se liguem à cauda, certo? Por isso que ela está aqui localizada estrategicamente perto de onde sai o RNA, para que essas proteínas aqui façam aquelas várias etapas que a gente viu. Tenha o revestimento, a poliadenilação e a recomposição. Então é assim que acontece. Temos a cauda, que vai permitir a ligação de outras enzimas, que vai processar o RNA. Preciso que você guarde isso em mente, porque a gente vai focar em cada um agora. E nossa primeira etapa, pessoal, é chamada de revestimento. Nossas proteínas, então, que estão ligadas lá na cauda, na CTD, elas vão promover um revestimento na ponta 5. Esse revestimento também é chamado de cap, como se fosse um capacete. E para que serve um capacete, pessoal? Ele serve para proteger.
Esse capacete ele tem duas importantes funções. Uma delas está ligada à tradução, que não vale citar agora, com a promoção da tradução. E a outra está ligada à proteção desse RNA quando ele está se deslocando do núcleo lá para o citoplasma da célula. Isso é necessário porque nesse caminho pode haver degradação do RNA. Isso eu não quero que aconteça, senão a minha tradução vai estar prejudicada. E aqui a gente só mostra a forma química desse revestimento. Aqui a gente tem normalmente o nosso RNA com as bases nitrogenadas. E aqui a gente tem esse capacete, ele é composto por 3 fosfatos ligados. Está aqui o grupamento fosfato, 3 deles. E acima uma 7-metilguanosina. Então essa aqui é a formação química, a estrutura química do nosso CAP, do nosso revestimento. Importante que você se lembre que o CAP é da ponta 5', porque o nosso RNA, a nossa RNA polimerase, está produzindo aqui diretamente o RNA. Lembrar que é cotranscricional, enquanto ela está produzindo, a sua direção é de 5 para 3, certo? Então, a que ficou livre aqui é a 5. Sempre lembrar disso, é 5'. E aqui a nossa próxima etapa, pessoal, é chamada de recomposição ou splicing, certo? Bem, o que acontece nessa recomposição? Primeiramente, a gente tem que saber o seguinte, que o nosso RNA ele é composto por regiões que vão poder ser traduzidas, que são os exons, e regiões que não vão poder ser traduzidas, que são os introns. A gente representou aqui os exons em azul e os introns em vermelho. Poxa, já que eu sei que os introns não serão traduzidos, eles precisam ser removidos. E essa remoção é exatamente o que acontece na recomposição ou splicing, certo? A gente vai ter a retirada dos introns, que são rapidamente degradados, e também vamos ter a recomposição, a união dos exons. É isso que acontece na recomposição. E aqui, para demonstrar melhor como acontece, a gente vai ter novamente nossas proteínas. Esse complexo aqui proteico, ele também é chamado de spliceossomo, exatamente por conta do splicing, ou remoção, certo? Então, nossas proteínas vão se ligar a essas regiões, e o que vai acontecer? Elas é quem vão remover os introns dos exons. Primeiramente, elas vão formar uma estrutura em forma de laço de cowboy, porque essa ponta que vai sair daqui e vai se ligar aqui. É isso que acontece, e depois é que é retirado do segundo exon, certo? Deixando os dois livres. E aí ficam livres para poderem se unir. Tudo bem? Então é isso que acontece na recomposição. Nada mais é do que a retirada dos introns e a união dos exons. Só que aí tem um detalhe importante que eu gostaria de mostrar para vocês. A gente tem uma situação que é chamada de recomposição alternativa. O que acontece aí? Temos aqui novamente uma fita de RNA, certo? Com todos os seus exons, eu enumerei aqui para facilitar. E aí o que acontece depois com esse RNA? A gente já sabe que vai ter a tradução, e dessa tradução a gente vai ter algumas proteínas. Só que o que acontece, pessoal? Na recomposição alternativa, como os meus exons estão aqui enumerados, eu posso ter um embaralhamento, ou seja, eu posso ter uma variação do meu RNA, que vai ser traduzido. E é isso que é a recomposição alternativa. Não sei se você notou aqui, mas eu mudei a cor da nossa proteína que eu estou representando. E é exatamente isso que acontece. A gente vai ter em um único transcrito, eu posso ter uma proteína, mas eu posso ter outra diferente, porque eu tive o embaralhamento desses exons. E é isso que eu chamo de recomposição alternativa. Isso também pode me dar algumas anomalias genéticas se houver alguma falha aqui nessa recomposição. Isso pode acontecer também. Bem, a última parte que a gente vai falar do processamento é a poliadenilação. Nessa parte aqui, pessoal, a gente tem que lembrar um pouco lá da transcrição, do final da transcrição. Lembrar que a RNA polimerase, ela reconhece algumas sequências de parada. Ela sabe que tem que parar
Ela tem que parar de fazer a transcrição. Então, nesse momento aqui, algumas enzimas, subunidades aí da RNA polimerase, elas vão cortar o RNA, reconhecendo essas regiões. Esse corte ele é realizado cerca de 15 a 20 nucleotídeos após essas sequências. Então, reconheceu aqui, 20 a 15 nucleotídeos depois tem o corte. Após esse corte, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter o acréscimo de muitas adeninas. É por isso que é chamado de poliadenilação, que eu vou ter uma cauda chamada de cauda de poli-A, certo? Aliás, aquelas regiões lá que a gente mostrou, regiões de parada, que a RNA polimerase reconhece, são chamadas também de sinais de poliadenilação, porque é um sinal que logo após vai haver essa poliadenilação. Tudo bem? Bem, como função, essa cauda ela também tem proteção, ela também é uma acentuadora da tradução, que é a próxima fase, certo? E também, pessoal, especula-se que essa cauda de poli-A ela está envolvida no processo de transporte do RNA do núcleo para o citoplasma. Lembrar também, por fim, que nem a cauda de poli-A e nem o CAP, eles não vão ser traduzidos. Eles não vão servir para sintetizar as proteínas dessa sequência de RNA. Só essa parte aqui, que foi a remoção dos introns que a gente falou, certo? Só tem exon aqui, só essa parte aqui vai ser traduzida. Nem o CAP, nem a cauda de poli-A não vão ser traduzidas, tudo bem? Esse RNA, então, aqui passa a se chamar de RNA mensageiro. Mensageiro por quê? Porque é ele que está levando a mensagem de tradução. É ele quem vai ter a sequência necessária para que a gente tenha a produção de proteínas. Então, enquanto na ponta 5 a gente tem o CAP, na ponta 3, pessoal, a gente tem aqui a cauda de poli-A. O RNA, então, estaria protegido por ambos os lados. E antes que eu me esqueça, pessoal, uma informação também muito importante. O YouTube, às vezes, ele não dá a notificação que teve vídeo novo. Então, eu vou pedir para você também fazer o seguinte. Você vai na nossa página ou em qualquer vídeo do nosso canal, você vai aqui nesse sininho que tem do lado de inscrito embaixo de todo o vídeo, ou na nossa página também tem. Você vai clicar nele e vai marcar aqui onde tem para enviar para mim todas as notificações desse canal. E aí, claro, você vai salvar. Com isso, você vai ter acesso a todo novo conteúdo que a gente produzir e postar, que às vezes chega muito atrasado e a gente acaba perdendo muita coisa. Então faz isso e aproveita que dá um like também em todo vídeo que você assistir da gente, que isso ajuda bastante. Se inscreva aí no canal para dar aquela força. Também deixe o seu joinha. Nossas redes sociais associadas estão aí embaixo também na descrição do vídeo. Acompanhe a gente aí para que a gente possa ter uma forma de contato bem mais rápida também, tudo bem? É isso aí, valeu por ter visto o vídeo até o final e até a próxima.